Oi, Locasters! Fala, galera! Estamos chegando com mais um episódio maravilhoso aqui do nosso Locast. Hoje temos mais um convidado, é o nosso terceiro episódio. E a galera vai junto comigo, César Wild, e com a nossa musa, Morgana Santiago. E tudo isso a galera confere agora, depois da vinheta. Então chegamos, gente, ao nosso segundo convidado, terceiro episódio da nossa segunda temporada. E olha, para apresentar esse convidado, vou ser obrigada até a ler, porque é muita habilidade numa pessoa só, minha gente. Não sei quem escreveu isso aí. Não sei nem quem escreveu, mas é apresentador, jornalista, cinéfilo e o maior provador de quitutes gastronômicos da TV Joinvilense. Aí, ó. Muito bom. Esse é um baita ele. título. Muito bom, Micael gostei. Melo, muito prazer. Na verdade, a gente já se conhece, né, obviamente, Sim. né? Mas a gente fica muito feliz de tu vir aqui aceitar o nosso convite para participar do Locast. Eu viu? amei o convite. Olha aí. Fiquei nervoso porque eu nunca fui entrevistado. Tô acostumado a entrevistar as pessoas. É, né? E é muito difícil estar do outro lado. Mas tô empolgado. Eu adorei a apresentação, porque todo dia tô comendo alguma coisa diferente e ganho para isso. Que é o melhor de só. tudo. Melhor, né? Tá comendo coisa boa o tempo todo, tá ganhando pra Claro. isso, né? Show, Escrevemos maravilhoso. com muito carinho, Micael, porque a gente Muito gosta obrigado. muito do seu trabalho, Muito tá? obrigado. Queríamos dizer, né? Eu e Morgana. E eu gosto de vocês. Aí, ó. É. Então tamo aqui. Bateu. Exatamente. E o pior é que é verdade isso que ele falou, tá? Eu já me senti nessa... Eu lembro que quando eu fui... No início da minha carreira, eu fui repórter. Mas eu tinha vergonha quando vinham me entrevistar. Isso é louco, É né? difícil. E as pessoas não Aham. entendem. Do tipo, ai, mas como que tu é envergonhada? Cara, determinadas coisas a gente né, fica meio assim, fica a gente nervoso, não é? o tempo inteiro, né? Exato. E tem uma coisa, a gente tá sempre, que trabalha, né, com comunicação, a gente sempre tá muito exposto, então Sim. as pessoas têm uma sensação de que elas nos conhecem, só que na verdade a gente não mostra o nosso íntimo, quando a gente tá fazendo o nosso trabalho. A gente tá é um pedaço nosso, só, Exato. né? Tá dando conteúdo, tá falando conteúdo, mas não tá falando de si mesmo, né? Então Exatamente. é difícil ser Exatamente. diferente. Exatamente. Muito bem, estamos aqui hoje, então, nesse estúdio maravilhoso aqui da Madrigal Muito Filmes. lindo, por sinal, hein? Curtiu? Maravilhoso. Sensacional. Queria Nós morar nem aqui. combinamos isso. Não. Mentira, mas ele elogiou quando ele chegou e daí a gente falou, repete no ar, repete É no ar com nossos genuíno, parceiros é genuíno. maravilhosos. Mas você gostou mesmo, né? Você Amei, tinha- não, de verdade, muito lindo. Muito legal, né? legal, Bem né? diferente, né? Deixa a gente à vontade, Aí, gostei, ó. gostei. Inclusive, você aí, ó, que tá ouvindo aí, você precisa, né, de um estúdio pro seu podcast também. Aí. Tem aí os caras Tá da Madrigal recomendado, Filmes tá aí, ó. recomendado. É. Exatamente, gente. E é muito legal, né? Vale lembrar sempre que você vai ter todo o apoio, parte de som, de áudio, luz, edição, tarará, inclusive até a O identidade tarará também. visual da galera. Até a identidade Olha que visual. Isso aqui chique. foi eles que fizeram. Fizeram aqui, a nossa ó. identidade visual Tudo, toda. abertura, tudo é pacote Bonitinho completo aqui, mesmo. Muito tudo. bom. Maravilhoso. Inclusive, vamos aqui já imaginar o Micael fazendo um podcast sobre cinema. Ah, boa, Já hein? pensou? Nós vamos falar sobre Fica isso a dica ainda. aí, ó. Nós vamos É. falar sobre isso Gostei, ainda. gostei. Só que a gente quer te falar que antes da gente falar desse assunto todo, porque a gente sabe que tu entende, né? Aham. Mas a gente começa sempre aqui no início do programa com um batidão. Ó, E não é funk. Ih, Não é Lá funk. vem, lá vem. Mas o batidão é tipo aquele resposta vai e vem, sabe? A gente Certo. vai dizer uma palavra, tu responde com outra. Bate bola, jogo Uma palavrinha rápido. só. Exato. Claro, pode acontecer. Ah. Dá até uma falhada. Disco de vinil. Mas assim, pode, Beleza. assim, mas pode ser É que que a gente tá acostumado pergunte a falar também. demais, né? É, não, a Então, gente fala demais. Mas a Beleza. ideia é tentar ser A ideia- sucinto. Tenta Ok, ser ok. sucinto. Vou tentar E cumprir nós aqui também o- vamos tentar, porque a gente também É, fala, mas a fechou. gente também erra, Fechou. faz tudo... A gente do- pergunta, do- fica curioso e tal. Vamos lá, vamos lá. Oh, Jesus. Eu começo? Vai começar. Então vamos lá. Micael, primeira palavra é família. Ah. Meu Deus, que difícil esse negócio. Amor. Aí. Tá valeu, Foi valeu. clichê, mas é isso. É, né? Você tem uma boa relação com a sua família, Tenho. então? Eu sou filho único e tenho meu pai e minha mãe que não moram aqui, não moram em Joinville, mas a gente se fala todo dia e tal. Que legal. Vejo Ai, eles maravilha. com bastante frequência. Mas acho que essa palavra, assim, onde eu tô hoje é por causa deles. E eles são orgulhosos? São muito, Ah, muito, me que acompanham, legal. assim. Não dá pra assistir na TV, por exemplo, mas eles assistem ali no YouTube e tal. Então muito estão sempre Ai, que ligados. bacana. A mamãe de certo olhando e assim, olha, meu filhinho comendo mais uma comidinha. Tá bem alimentado. alimentado. Ela Tá sabe bem que eu não passo alimentado. fome, né? É. De preocupação de mãe, você tá passando fome, né? Fome ele não tá passando, mamãe. Política. E... Não me envolvo. Tá, vai, né? Vai pelo trabalho, né? É, eu não publico nenhuma opinião política. Eu acho que cada um de nós temos as nossas Sim. convicções. Mas eu não exponho nada e guardo pra mim, internamente. Muito Acho que é uma bem. coisa meio de jornalista também, né? Sim. Porque a gente, pelo menos eu, durante todo o meu tempo que eu trabalhei fora, não,
Eu sempre cuidei com isso. Sim. Porque a gente tem que ter uma relação meio imparcial com relação a isso, né? Senão, daí já vira um quebra-quebra que não dá, né? aí. Mas Muito é isso. bem. Tá valendo. Olha essa palavra aqui agora, Micael. Lá vem. Comida. Ou pra quem Comida. come o dia inteiro. Meu ganha-pão. Boa. Bebida. Vinho! Não, a gente tá tomando suco de uva, Micael. Tá, É desculpa. Café. Desculpa, abafo casa. Mas a tua preferência mesmo é vinho, assim? É a bebida que eu mais gosto. É. Amo vinho. Olha. Tem algum, Acertamos, assim, então. específico, aquelas bem entendidas? Tem alguma uva que tu gosta? Eu gosto de Merlot, uva, Olha aí. Mas pior que eu gosto bastante de Merlot e também. eu gosto de cozinhar bebendo vinhozinho. Mas Melhor olha... Isso, um vinhozinho, cozinhar, show. Mas Nossa. a pergunta, inclusive, agora desdobrando essa pergunta aí é: tinto ou branco? Tinto, obviamente. É? Sem dúvida. Tá bom. Tinto Eu sempre. já sou do outro time, sou do é? time do vinho branco, eu vinho gosto rosé, muito do tinto. É porque no calor verde. é mais complicadinho. Sim. Aí, né, a gente Complicadinho. toma um verdinho, né? Um vinho, né? Claro. Ou um cafezinho gelado. Ou um café gelado. Que delícia. Não, eu esses dias num calorão, Toma um verdinho. suando com o cafezinho lá puro, preto. Ó, Quase me engasguei com Pô, mas também, né? Não dá pra falar nada, E aí, depois de falar disso, vai pra próxima palavra Vai. que é. Aí sou eu de novo? Não, é tu agora. Eu nem sei mais, mas vamos lá, eu vou Tudo falar. certo. Religião. Religião. Nossa, tá polêmico esse É, negócio, mas né? aqui é. Vrá. Cara, eu acho que eu não vou conseguir responder com uma pergunta. Eu tenho. Não, com uma pergunta não Não, com precisa. uma resposta, com uma palavra. Oh, meu Deus. Tá. Faltou a palavra aqui. Eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Tá ótimo. Acho que é isso, é. Tá bom. Nossa, Te vocês entendo. estão bem, Quem foi que vocês estão bem polêmicos, Alguém né? respondeu, né? Alguma coisa Eu- desse a minha- exemplo. a minha Tenho resposta fé. foi essa. É, né? Verdade. Eu participei da primeira temporada Ai, que como lindo. convidado. Ó, que chique. Olha. Agora está aí. Fui promovido. Gostei tanto que promovi. Música. Gente, como é difícil pensar numa palavra só, né? Acho que a gente tem aquele problema. Eu tenho, de não funcionar muito sob pressão. Responde rápido, vai. Não, mas não precisa ser necessariamente uma palavra, pode ser ali Oh. um Não conceito. precisa ser tipo, rock. Não, Inspiração. Porque pra escrever os meus textos, eu gosto de botar a música. Sério? A música que tenha a ver com o que eu tô escrevendo, com a Legal. matéria que eu fiz. Mas que loucura. Eu como boto pra assim? mim, pra entrar na vibe, sabe? Legal. Dá um exemplo aí. Por exemplo, eu já fiz matéria de, por exemplo, histórias tristes, né? Ou histórias emocionantes. Uma vez eu contei, era uma matéria de Páscoa e a pessoa que eu entrevistei, eu nunca esqueço dessa história. Ele recebeu 2 grandes notícias na Páscoa, ele é muito religioso. Uma vez foi um filho dele que se curou do câncer e na outra vez foi ele que se curou do câncer na Páscoa. Que legal. E aí era uma matéria mais emocional. E aí eu botei uma música mais, assim... Tipo, aquelas mais tristes do Coldplay, uma Adele, uma coisa Nossa. assim, entendeu? Um Radiohead. É. E aí tu entra na vibe. Eu gosto de entrar no... É que... Cara, eu não sei, eu tenho um negócio de dar energia, assim, aí eu boto o negócio, Que eu legal. entro naquela energia bacana. e Quando ele faço. falou que tinha a ver com a matéria, já pensou, se ele vai fazer uma matéria de Páscoa, ele vai botar coelhinho da É, Páscoa. não, vai sentir na minha cabeça, também não é assim, não, calma lá. Mas aí quando o Mikael está de boa, quer curtir um somzinho, Aham. o que você gosta de ouvir? O que tá Eu na tua ouço mais playlist? rock e pop. Boa. E rock e pop, No geral é isso. Ouço rock, pop. É isso? É tipo isso. Mas depende da semana. Tá. Tem semana que eu ouço mais uma coisa, tem semana que eu ouço... Aí eu ouço até enjoar. E qual artista, assim, pá, agora, assim? Agora eu tô ouvindo muito a Lady Gaga, que lançou CD algo novo. Abracadabra. E eu tô muito... Eu sou fã do Linkin Park desde adolescente. Ah, legal. E eu fui no show em novembro do ano passado. E aí eles eu ouço todo dia alguma música eu ouço, assim. Massa. Eu entrei de novo na vibe do Linkin Park e não... E essa vocalista nova tá muito boa, né? Adorei. Não, showzaço que eu fui. Que legal. Gostei bastante. Aí eles eu ouço todo dia, com certeza. Ai, bacana. Mikael, a gente quer saber o seguinte: esporte. Não sei nada. Zero. A palavra Mas nada. pratica alguma coisa? Nada. Assim, faço malha? academia Ah, tá só. bom. Não, Mas tu faço nunca academia. fez nenhum, nada, assim, nem quando era mais novo? Não. Novo, ele é novo, né? Pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho Mas- quase... Vou fazer 28 já. Ah, eu pensei por um momento que eu tenho quase 20. Não, velho. Cara, nunca... Que eu sou muito desengonçado. E aí eu nunca... A percepção. Na educação física, eu era o que ficava sentado. Lá no... Ah, nem na esperando. escolinha nada, não fazia nada. Não, nada. Futebol, nada. Vôlei, nada. Eu sou alto, né? Poderia ser lá, vôlei, basquete, mas não.
O único esporte que ainda gostei na escola era handebol, mas fora isso... Mas também não foi, evoluiu o negócio. Não foi. Mas o Mika é alto. Mas já assistia assim, tu não gosta? Não gosto nem de assistir. Ah, é? Ah, é? Então tá bom. Eu não vou falar porque eu sou meio dessa vibe também. Não gosto, Eu tá sou certo. muito de Às vezes tem uma beisebol. galera Então- falando e eu fico... que legal. Porque a gente não entende, né? Então, a Aquele próxima que eu- pênalti lá. Pô, e aí? A próxima que eu vou perguntar pra ele, então acho que ele talvez não certeza tenha, ele né? não deve Time. ter. Torce pra alguém. Olha, eu tenho um time que eu torcia, é muito engraçado, porque quando eu era criança eu tinha um contato. O meu pai também não gosta de futebol, lá em Sim. casa nunca teve entendi. futebol. não tem esse costume também. Só que eu tinha um tio que ele morou uma época com a gente, ele torcia pro Fluminense. E aí quando eu era criança, eu dizia que eu torcia pro Fluminense, mas na verdade hoje em tipo dia eu não... dizendo que torcia pro Flamengo. É isso aí. É tipo eu dizendo que torcia pro Fluminense, que meu pai também torce. também? Meu pai torce pro Fluminense, aí Aham. eu falava que... Hoje somos Jack, hein? Somos É Jack. isso aí. Estamos tentando aqueles, né? Isso. Não, vai dar boa, vai dar boa. Vai dar boa, vai dar Vai boa. dar boa. Muito bem. Então, próxima palavra, Mikael. Ai, essa é polêmica. Casamento. Casam- A parada dele. Caramba. Você se vê casando assim e tal? Hoje não me vejo. Não? Hoje eu acho que eu vou ser o tio dos gatos e dos cachorros. Casado com o trabalho. Inclusive, tem algum É. animal? Um gato, cachorro? Não, eu tenho na casa dos meus pais só. Ah, sim. Aqui em Joinville, como eu acabo saindo muito, eu no momento preferi não ter, mas eu gosto muito de bicho. Eu tenho 2 cachorras com os meus pais que eram da época que eu morava com eles, que elas são velhinhas já, né? E eu gosto muito. Mas aqui eu não tenho, mas tenho planos, assim. Talvez gato, que é mais independente, assim. Mas eu gato gosto. dá pra dar uma largadinha em casa enquanto Dá. vai trabalhar. Então, filhos. Entra no... Quero. Olha. Eu quero ter filhos, mas não, assim, daqui uns 10 anos. Daqui uns, tá dentro, tá dentro. É. Eu sou mãe de uma criança de 2 agora, então... Hoje você se vê assim, dedicado ao teu trabalho, é isso? Hoje, a minha dedicação total ao trabalho, eu acho. Às vezes até talvez eu tinha que trabalhar um pouco isso, né? Aquele momento reflexivo, né? De olhar um pouco mais pra minha vida pessoal, mas hoje eu olho muito para o profissional. Mas tu se vê muito workaholic, assim, ou quando tu chega em casa, tu... Não, beleza, vou desligar, vou... É que eu acho que a gente que é jornalista é difícil desligar, porque quando... Tá, eu tenho meu horário que eu cumpro lá, minha carga horária, mas às vezes, sei lá, tô tomando banho, vem uma ideia, vem um negócio, vem um... Sabe? E aí vou lá e eu gosto de anotar. Se eu lembro, eu já anoto. E a minha cabeça não para, assim. Até por isso que a gente toma um cafezinho. Entendeu? Pra dar um negócio. Pra dar uma acordada, né? Isso. Tá, eu parei aonde mesmo? Sou eu Filhos. agora, E não? tu é. Mika, estação do ano. Inverno. Aí, garoto. Com certeza. Nossa. Até porque dá pra tomar mais café. Isso! Muito mais café. No inverno a gente toma muito café. A gente tem que botar o placarzinho aqui embaixo. na É prosa. verdade. Vamos ver Isso. se- Plim, plim. Gente, Sei. eu detesto o verão. Principalmente pra Nossa. gravar na rua, não é? Nossa senhora, é terrível, fica né? O ó do Borogodó. suando. Teve um dia que eu fiz uma entrada ao vivo, porque aí o programa que eu faço é bem no horário mais quente do dia, que é 2, 3 horas da tarde. Meu Um dia tava Deus. fazendo 38 graus, eu tava lá no sol. É Que tenso. delícia. Terrível, Joinville terrível. ainda tá sendo agradável. Não, e aí também. a gente vive numa sauna, né? Vivemos. Fica melecando e... Não, e não adianta, tem gente que fala, mas tem ar-condicionado, tá no escritório, tem ar-condicionado. Cara, só de tu sair do carro pra entrar até o coisa, tu já Exato. grudou. E tem Já coisa colou. que não dá pra fazer. Não por dá. exemplo, que nem o Mika tava falando ali. Ele vai entrar ao vivo, cara, é na rua. É na na rua. rua. Tem o que Exato, fazer. não tem o que fazer. Então tem gravação, trabalhos, tu às vezes vai é. fazer pra gravação. Não na adianta. rua. É isso aí, assim, então tem trabalhos que, cara, sofrem muito mais, né? Nesse Sim, calorão, né? claro, tem essa galera, tipo, pedreiros, sei lá, que ficam... Pô, eu fico pensando, Sim. que barra, né? Porque Sim. estão ali o dia inteiro. Sabe o que é o pior? Quem mais deve sofrer nessa história toda? A galera que trabalha em fundição, assim, tipo lá na Tupi. com tal, certeza, cara, porque aquele é muito calorão. quente, né? Já é muito Já é quente. calor, né? E aí imagina com mais até, cara, deve ser muito sofrido. Tenso. A galera é guerreira. Pra É. fechar esse batidão, cor. Preto. Preto? Tu é do Gosto. pretinho básico. Sou muito All do black. preto. All Se black. dependesse de mim, as minhas roupas eram todas pretas, assim. Aquele Gosto armário que muito. tu abre e a camiseta do Isso, preto, várias né? iguais, assim. Eu tenho várias camisetas pretas, assim, pra É o bater, guarda-roupa sabe? do Steve Jobs e da Mônica. É bem isso. Cara, mas é que o preto vai com tudo, né? Então, preto é o... Eu também sou fã do... Até o celular é no modo noturno ali. É, tudo, exatamente. Eu perco o meu também, eu só não sei porque que abriu no branco aqui. Tá tudo certo, tudo certo.
Muito Vamos lá, bem. então? Olha, Vamos vocês, lá. achei vocês polêmicos até, assim. Foi bom. É, Não, mas acho que boa, né? Foi. A gente não te botou na É pra dar aquela parede. esquentadinha antes Claro. de começar, porque tem mais. É pra tu ter achou essa mais, polêmica, é. tem Ih. mais. É pra tu se abrir, assim, um pouquinho. Claro. Aí agora que a gente vai dar. Por isso que tem um café, né? É, por isso. Exato. Café pra dar é tudo acalmada. pensado pra você ir... Relaxar. Relaxando. Justo. Muito bem. Micael Melo, a gente quer agora que você conte, assim, algo... Porque, assim, muita gente te assiste todos os dias, né? Na TV e tal, e faz uma imagem do Micael, Certo. né? Que as pessoas idealizam muitas vezes e tudo mais. Mas a gente quer saber algo do Micael que as pessoas não sabem. Tem algum... Por exemplo, cinéfilo a gente já sabe que você é. Aham. Mas tem alguma coisa do Micael, ou uma coisa que o Micael já fez, que ninguém sabe, que não conhece ainda de você, que você gostaria de contar aqui, uma revelação Aham. sua? Deixa eu pensar. É até engraçado isso que tu falou, porque assim, ó, a gente não é que a gente faz um personagem na TV, no trabalho, enfim. Só que a gente não mostra o nosso lado negativo, a gente só mostra o nosso lado positivo. Então eu tento ser sempre o mais perto possível do que eu sou, pra, assim, questão de naturalidade e tal. Só que as partes ruins ninguém vê, ninguém sabe, né? Agora de hobby, agora você me pegou, assim, porque a gente acaba fazendo tantas coisas, né, ligadas ao trabalho, assim. Mas uma coisa que eu acabo não falando, que eu mostro muito comendo, mas eu gosto muito de cozinhar. Uma coisa que muito bem. eu gosto de fazer minhas marmitinhas da semana, eu gosto de me organizar, assim, e tal. Fitness, entre aspas, né? Tentando... Porque como a gente come... Olha, mas pra quem come o dia inteiro, Então, tá bem, né? então, mas aí eu tenho que dar uma segurada ali, né? Mas tem uma genética aí desse Micael que ajuda também. Olha, não meu tem, pai Mica? tem uma barriguinha de chopp ali, tem uma barriguinha de chopp. É que você não toma chopp, né? Você prefere vinho. Eu prefiro vinho, mas também Aí, ó. eu tô, né? A gente tá pra jogo, né? Ali, Eu né? acho que eu É. sei o que é. Ele não é casado. Depois que Essa casa, né? explicação. Isso, boa. Tem isso. Mas pensando em hobby, assim, é muito engraçado porque essa questão de ser cinéfilo e gostar de filmes é uma coisa que eu tenho desde muito cedo. Porque eu sou filho único e aí eu não tinha muitos amigos na adolescência. Hoje eu fui ter amigos na faculdade, assim, amigos, sabe? Eu era muito sozinho, eu era muito tímido, muito retraído Olha. e tal. E aí o meu refúgio era nos filmes e nas séries, assim. Então eu assistia, eu comecei a devorar séries e tal. E na época eu tava com 15 anos, eu assisti The Walking Dead, Game of Thrones, que estavam no comecinho lá, sabe? E aí eu comecei a escrever. Eu comecei a fazer resenha, sabe? E com 15 anos, assim, eu falei, tá, eu buscando ali e tal, o que eu vou fazer da minha vida e tal. Então eu juntei uma coisa, um hobby com a prática profissional, assim, né? E eu gosto muito de escrever, assim, gosto muito, muito de escrever. E aí eu, a partir disso, sabe? Que foi um refúgio, assim, que eu comecei a ver e viciado, e via muita coisa, e devorava várias séries e tal. Até hoje eu tô um pouco menos, eu acho, sabe? Mas eu sempre devorei muito, assim. Que legal. Não, legal. E nessa questão até de tu ouviu, né? A gente tava falando de seriado agora há pouco, né? Antes de começar todo aqui o mundo vê episódio. alguma série, né? Todo mundo vê. Tem alguma nessa época que tu tava, tipo, né, endoidecida assistindo várias que, tipo, chamou muita atenção e que tu gostou bastante, assim? Não precisa ser a tua preferida, né, talvez, mas que tenha te chamado Não, eu virei o muita louco do atenção. The Walking Dead na época. É, 2000 Walking Dead, e... daí meu... teve o outro que era também continuação de Walking Dead, não teve? Porque eu assisti teve um outro. várias depois. Fear the Walking Fear- Dead, isso. tem É várias. verdade. É. Mas eu comecei a assistir The Walking Dead, eu tava na terceira... Não, ia começar a terceira temporada. Então pensa, The Walking Dead teve 11 temporadas, já acabou faz algum tempinho. E a E primeira, eu ela é não cheguei a curtinha. terminar, ela Nossa, fica com aquele curtinha. gosto de Quase quero todas. mais, né? Meu, eu amo. Depois ficou uma... Né? É. Não pode Depois falar... ficou só Acho que não pode falar palavrão, pode. né? Aqui pode, aqui não é Eu sou TV. obrigada a repetir isso, todo mundo já sabe no nosso Locast, mas esse aqui, quando foi no nosso programa, ele, gente, pode falar palavrão? Eu falei, pode. Qual foi a palavra que tu usou? Eu nem consigo lembrar. complicado. Boboca. Gente, é Complicado. complicado. Eu falei, como Eu assim? ia falar foda, eu falei... tipo, a primeira coisa que eu ia Acho falar que era foda. travou. Daí pode falar palavrão? Aí elas, pode. É complicado. Travou. Não, depois ficou uma merda. Ficou uma merda. Ficou Muito mesmo. ruim, muito ruim. Breaking Bad, tu nunca assistiu? Eu assisti, vi tudo, só que a galera ama. Só que não foi uma série que me pegou, assim, É? sabe? Mas The Walking Dead eu virei o louco. Mentalist. Não assisti The Mentalist. Devia assistir. Não assisti. Blind Spot.
Ela tá falando todas as Black Eu tô de Spot não batidão vi. aqui. Não tô vi. vendo. Então é uma que também tem que assistir. Eu vi essa acho é que um muito episódio, boa. eu tô ligado. A menina que tem as tatuagens Nossa, e porque tal. é aquele negócio que nem eu falei pra eles. Eu gosto de um seriado que eu, né, tô me sentindo burra, cara. Preciso entender. Tá Mas tudo sob assim, controle. cara, é que tem é que nem um Mentalist, que o cara é todo inteligentão, aquele vidente, papai, não sei o quê. E tem um outro que é de um senhorzão de chapéu, que ele é muito bom também. O The Blacklist, não. Esse eu Blacklist, vi. Eu vi umas muito 3 bom. temporadas, eu acho, Porque dessa. eu gosto do personagem daquele Ele é cara. ótimo. Ele é ótimo. O James O perfil Spader, dele, o jeito dele, meio sacana, meio, sei lá. Ele é muito bom, aquele irônico. ator. Muito Ele bom. é muito bom, muito bom. E eu tenho tatuagem de Game of Thrones. Olha que aí é a ele. série que ficou comigo É o que mesmo. eu ia te perguntar. É. E se você concorda comigo que o final é uma bosta. Ah, também. não, isso é... Cagaram no maior. Assim no como a final. chuva é molhada, Eu o não final sei por que fizeram isso. E sabe o também. que eu vou falar? Tem uma coisa que me indigna no final de Game of Thrones, que é... Eles começam... O primeiro episódio da primeira temporada é... Certo. Winter is coming. Certo? Ou seja, Correto. o inverno está vindo. Sim. É Tá o vindo. maior... É a coisa mais... terrível. Vem aí uma coisa muito forte. Não, e é terrível. Tá vindo aí. E eles ficam construindo a série inteira que aquilo vai ser a pior Sim. coisa do mundo e tal. E aí termina em um capítulo a guerra. Eu fico muito cabreiro com É isso. um episódio... E acabou. Aí, tipo assim, perdeu Acabou o completamente pagode. E aí, galera, spoiler, tá bom? Pra quem não negócio. Já acabou, faz quantos faz anos já? 1000 anos gente? já que tamo acabou vendo esse Casa negócio. Se do tu não Dragão assistiu, já. inclusive, pelo amor de Deus, né? Já estamos vendo Casa do Dragão, já não é mais Isso, spoiler. que eu assisto, igual- também adoro. É igual o cara que assiste filme bíblico e fala, ai, estão dando spoiler. Pô, bicho, Pô, não Bíblia tá sabe a ali. história da Tem Bíblia, que- irmão. Quantos séculos tem essa história, né? Cara, mas assim, ó, se eu penso no final, acho que eu até choro. Mas eu sou o louco do Game of Thrones, que aí eu, principalmente, sou fã da Daenerys, né? E aí, às vezes, tô lá fazendo uma coisa aleatória, eu boto cenas dela no YouTube. Olha. Eu fico, Lelê. não, é meio lelé, só meio... É isso aí que a gente queria saber. Essa Ai, é a ai, criatividade que a gente quer saber. Chegamos. Mas isso ninguém sabia. Aí, ó. Tipo, eu tô... E principalmente quando tá a Casa do Dragão no ar, que eu tô totalmente imerso ali naquele universo. E eu amo dragão. Eu tenho também... Não dá pra mostrar aqui, mas eu fiz recentemente a tatuagem de um dragão. Não. Desculpa, Calma, não dá pra mostrar aqui, não. Não, mas Tem é na dragão? coxa. Não, eu não tenho nada, não tenho Ah, tá. tatuagem. É na coxa, não é tão grave tá, assim. tô tranquilo. É quase a coxa inteira. Fiz um dragão, adoro Olha. dragão. E aí eu boto as cenas dela lá com os dragões dela, e as cenas, assim, aqueles Nossa, que momentos legal. catárticos e tal. E tem eu umas boto. imagens, uns momentos muito legais, inclusive, com ela, assim, que eu Sim. também, eu ficava assim, me... Não, e os dragões são tão bem feitos que parece que é de verdade. Sim. Eles investiram muito, né? Nossa, isso que a Casa do Dragão é mais recente, mas Game of Thrones já tem muito tempo. Tá, e nesse braço é um Pokémon? Aqui e aí é o meu amor de infância. Olha aí. De infância? Eu gosto muito de Pokémon, sou muito fã de Pokémon. Aí E aqui tu tem as cartinhas, coisa nada? eu cartinha não, eu tenho Funcos. Ah. Eu sou o louco Os do bonequinhos Funko, lá, né? Isso, o bonequinho Funko. E tem, assim, adesivos e tal, mas eu não sou da cartinha. Sim. Porque a cartinha já é mais atualizada, né? Não, Tu gostava na infância. a criançada agora tem muita cartinha. Não sei se a tua filha tem cartinha de Pokémon. Ainda Não, a minha ela enteada não é entrou louca. nessa Não. vibe. A minha enteada é louca do Pokémon. E ela quer ir pro Então, Japão só pelo Pokémon. Caramba. Só pelo E agora Pokémon. tem a nova, né? Que mudou, saiu o Ash. Isso, entrou o Ash saiu. O Cap. Tem o Cap. Cap. Sabia? Tem o Cap agora. Que eu Cap. chamo de Capichu e a minha filha fica brava. Ah, é um porque Pokémon? Não, é Pikachu com... só que usa um cap é. de capitão. Ah, daí Aí que é mudou, só cap. é. É Cap. Só que eu chamo de Capichu e a minha filha fica Capichu. brava Ela- comigo. Que Capichu? que não é. Mas ela fala. vê, mas ela assiste. Assiste. Ah, então. Ela gosta de Pokémon. Eu virei fã de Pokémon por causa do desenho, não por causa do jogo. Eu nunca joguei os jogos de Sim. Pokémon. Só o Pokémon GO depois, mais tarde. Mas eu fiquei fã por causa do desenho. E aí ficou comigo, eu assisti Pokémon até uns... Sim, assisti, tipo, ali até uns 14, 15 anos, assim. Depois que eu falei, é que é um desenho infantil, né? Não tem, tipo, hoje em dia assistir não vou cabe ser- mais, assim. Eu né? vou ter hater depois dessa, Lá porque eu vem. não suportava Pokémon. Deus do céu! Tá, e qual eu olhava desenho? aqueles Eu tô indo desenhos, embora, eu falava, tá? meu Vamos Deus! perguntar aqui, mas Meu qual Deus. desenho que tu gostava? Mas eu imitava, agora eu tô rouca, não vou conseguir, mas eu imitava o Pikachu. Como é que é? Pikachu. Ela falava, eu tô rouca, não vou conseguir. Eita! Mas, cara, E me diz eu não qual o desenho conseguia. que tu assistia que tu gostava. Eu não sei. Eu a sou gente da, vai bem te eu sou julgar da agora, época da né? punk levada da breca, gente. Não Nossa. tinha nem desenho. Meu Deus. Era antes da Globinho ser Globinho. Mas tu é velha mesmo, né? Não, mas assim, eu não tinha. Tô te julgando, tá? Cara, o Tô que te eu julgando. tinha de desenho na minha Punk época? Eu não consigo levada nem da lembrar dos desenhos que eu gostava. Ursinhos mas carinhosos. eu já assisti, achava Eu legal. também assistia. Esse era Mas fofinho, é, né? achei era Pequeno fofinho, urso. né? Digimon, tu assistiu ou não? Já assisti. O Digimon eu gostava. Power Era Rangers. Power Rangers. Adorava. Eu queria Gostava. ser uma Power Ranger. Qual que tu queria ser? Power Rosa? Rangers tem a força. Já sei até as musiquinhas. Olha, ela sabe, ela Adorava. decorou a música. Juntos eles formam Eu um sei de poderoso cor até Megazord. hoje a música dos Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, eu gostava Jura? também aí, ó. Sei de cor até hoje. Gostava. Mas não sei o que o Cavaleiros do Pikachu não me Zodíaco era chamava legal. atenção. E Cavaleiros do Zodíaco eu não peguei. Eu peguei muito Pokémon e Dragon Ball, que são os meus, assim. Legal. Dragon Ball, eu sou louco do Dragon Ball também. Sério? Eu gostava do Pokémon quando eu era criança, mas o Digimon me pegou mais por um motivo. Eu achava a história um pouco mais desenvolvida. Eles tinham dramas. Sim, Acho tem que é muito por mais isso, pode ser. drama. Pokémon é muito Eu mais sempre- Pokémon ele é inocente. mais É, simples, eu assim, gostava a da história ela é mais história. fácil da Exato. criança entender. Já o Digimon, ele tinha uma coisa de amizade, de bem contra o mal. E não falava sei de o quê. morte também, né? Isso, tinha, era Assim, bem mais é denso bem a mais história. pesado, E não eu gostava concordo. disso, eu Sim. achava um desenho muito mais denso, assim. Já era uma criança gótica, né? Eu Faz já sentido, era. faz sentido que tinha uma historinha, eu acho que À toa que fui emo. Não, pode mas fazer tem- sentido. Pode fazer sentido isso. Da Tá, historinha. Mikael, agora eu Ah. quero te perguntar o tá, seguinte. eu não posso já perguntar que pra ele. você Nossa, é olha, já deu cinéfilo... treta, hein? Tá Você vendo? fez a última Ah, pergunta. tá, vai. Já que você é cinéfilo... Briguem, desgraçados. Briga. Qual filme, assim, sei lá, de alguma maneira, ou mudou a sua vida, ou você tem, assim, aquela coisa, assim, um carinho que, tipo, meu, te marcou muito, tu falou assim, meu, esse filme é o filme da minha vida. Hoje eu tô narrando aqui as respostas pelas minhas tatuagens. Porque daí tem a outra aqui. Jurassic. olha Jurassic aí, ó. Park. Que Olha linda, só. inclusive, essa tatuagem, essa pelo eu amor de fiz Deus. final- Que, isso, é um que mão fóssil. maravilhosa da pessoa, porque ficou Muito muito boa. perfeito. Ana, minha tatuadora maravilhosa. Alô, Ana? Gente, Ana, que Ana. perfeito. Ana. Vai embora pra Portugal, inclusive. Vai me deixar na Alô, mão. Ana, Olha. parabéns. E aí, em Jurassic Park, eu assisti quando era criança e eu fiquei fascinado. Porque toda criança gosta de Meu, é dinossauro, eu maravilhoso, acho, né? né? É. Só que eu tava assistindo, inclusive, esse final de semana, eu reassisti os filmes antigos. E quando saiu o primeiro, eu não tinha nem nascido. O primeiro é de 93, eu nasci em 97. E eu fui... Ai, os jovens. Opa, quase que eu mexi a mesa agora na revolta. Desculpa aí, Ana. O Não segundo mexi. filme Já a saiu... Morgana já tava 97. beijando na boca, né? Já tava pro Tô fazendo game. as Tava contas pro aqui. game já. E aí eu assisti na TV, né? E, cara, aquilo eu fiquei tão fascinado com aqueles dinossauros. E se tu for ver o primeiro filme de 93, até hoje os efeitos são bons, São muito assim. bons, aham. Melhor que muito filme É, atual, é assim. verdade. E aí eu fiquei Alô, fascinado. Marvel. Ah, Isso, desculpa, alô, opa. falei. Ai, joguei assim. Só joguei crítica pro social universo. foda. Parece um PlayStation, mas É, tudo não, bem, ruim, vai lá, ruim. Segue. Pô, não fala mal, porque eu assistia todos os negocinhos da Marvel. Pode assistir. Então, não, a gente Tá não... tudo certo, tá mas, tudo eu, certo. mas eu reclamava, inclusive, mas eu Sim. assistia. E aí, eu sou louco do Jurassic Park, do dinossauro, tanto que vai ter filme novo esse ano, eu tô ansioso. E aí, os novos eu consegui assistir todos no cinema, né? Porque voltou em 2015, 2017, se eu não me engano, ou 2018 e 2022. Assisti todos no cinema. E esse ano estarei lá. O último foi uma merda, É. mas... A galera criticou bastante Muito, esses- nossa, que lixo. O primeiro ali dessa nova onda até que foi bacana. Aí depois foi só desandando, o né? segundo, muita gente não gosta, eu até curti, que eu acho que ele tem uma proposta diferente, ele tem uma pegada até um pouco de terror, talvez. Mas o último... Olha, O pra último, gostar... o último é o que Entre o eles último e o outro. trouxeram Os antigos de volta. né? Eu Só que aí ouvi enfiaram um bastante negócio de crítica. gafanhoto, aí... Isso. Ah, é um é, filme esse sobre é- dinossauro, mas daí quem Não, é brilha esse, o é que eu tava na gafanhoto. confusão É. de qual que era, mas o gafanhoto eu lembro. Que não É tinha muito horrível sentido. esse Não filme. fez muito sentido, na Não, porque verdade. daí o filme anterior dá uma deixa de que vai mostrar os dinossauros vivendo com a Sim. sociedade. Aí chega no último, eles Não enfiam tem- os dinossauros num lugar lá afastado e enfiam os gafanhotos. Então, lixo total, assim. Mas Nossa, estaremos que delicadeza, lá. né? Lixo total. Lixo total, Tadinho do galera. É Steven culpa do Spielberg. café, hein? É que ele aqui ele pode falar. Aquele A pode, TV não aqui permite. pode, Não, não, podcast, não. pode. Na TV Isso, não pode pode. tudo, pode tudo. É, tu quer fazer alguma pergunta Não, sobre por filme? gentileza, agora é não, contigo. sobre filme ainda, pra gente não perder essa linha. Não, eu tô... Porque, na verdade, eu fiquei curiosa, Aham. porque a gente já falou sobre coisas que tu, né... Ai, que as pessoas não sabem, o hobby, coisa Uhum. assim. Mas eu queria saber algo que tu sempre quis fazer, mas não fiz. Não fiz. Não fez. Não fiz. Não fez. Quando eu era criança, eu queria ser veterinário. Sério? Olha. Eu falei agora há pouco que eu gosto de animais, né? Sempre gostei muito de bichos, sempre gostei. E aí eu tinha vontade de ser veterinário, tinha essa vontade. Aí eu descobri o que um veterinário fazia, daí eu falei, acho que não. Isso foi na parte do termômetro, Compartilho né? disso. Não, pior que eu compartilho disso, porque teve algumas coisas... Eu também sempre gostei muito, assim, de bichinho e tudo mais. E eu já tinha pensado nisso. Só que daí, quando eu comecei a ver as coisas, falei, cara, eu não vou ter coragem disso. Eu não vou querer de abrir fazer os isso, bichinhos. não é pra mim. Ah, eu achei que era por causa do termômetro. Não é pra mim. Não, esse Eu é pensei que fosse mais dos porque males meu pai Tu sabe, queria né? muito que eu fizesse medicina, né? Falei, pai, pelo amor de Deus, eu não consigo nem tomar uma injeção sem Então, olhar. e Morro ele- de medo. Se eu é. ver alguém sangrando, eu desmaio do E lado. na faculdade eles abrem os bichinhos, né? Então. É, não. Ah, é? tá louco. Não tentando deixar o negócio meio pesado Tem aqui, que abrir mas. os bichinhos? Fazer. Tem coelhinho, sapinho, rola ali um. Inclusive...
Não sei se eu poderia falar isso, mas... episódio aí em breve, uma convidada muito especial em breve. Vem aí! Só diz que vem aí uma coisa muito forte. Tem a ver, tem a ver. Olha, Mas nós vamos suspense trazer, já, o nós merchan vamos já trazer. do próximo episódio. Polêmica. Ai, meu Deus, agora eu quero saber... Lembra que tu falou pra gente sobre a gente não mostra muito os nossos defeitos? Que a gente tem essa... Claro, ninguém quer ficar mostrando Sim. as coisas ruins ou os nossos defeitos. A gente tenta esconder isso da sociedade. Sim. Quem mora com a gente sabe exatamente. Conhece todos, Conhece né? todos os problemas. Mas tem algum hábito ruim teu, assim? Não tô nem falando defeito, mas algum hábito que tu tem que tu não gosta, assim, que é um hábito ruim teu. Assim, eu acho que muito dos problemas, dos defeitos que eu tenho é o fato de ser filho único também, que eu acho que me impacta um pouco. Cara, eu não gosto de usar essa palavra mimado, mas eu acho que eu tenho alguns traços, assim, de ser... Não gosto, eu não sei se alguém gosta de ser contrariado, mas eu tenho, às vezes, dificuldade de ser contrariado, fiz um negócio, tô achando o máximo, alguém fala, tá uma merda isso aí. Mas tu lida de maneira explosiva ou tu consegue ser político? Não, consigo dar uma... Mas eu faço um beiço, entendeu? Entendi. Hashtag beicinho. chateado. Quem sabe negócio de bater porta? Então fica falando aí sozinho. Isso, E aí faça um beicinho. Não... Mas já, assim, isso que é engraçado. As pessoas que me assistem não imaginam eu brigando com ninguém. Mas eu sou meio, às vezes, sou esquentado também. Olha aí, eu tenho essa visão do Mikael, que o Mikael é super bonzinho. assim. Não, eu já tretei, assim. Já tretei quando... Eu acho que quando invade algum princípio meu, alguma coisa, assim, eu gosto de mostrar que não, isso aqui tá errado e é isso, e sabe? Que loucura. Mas aí tá certíssimo também. Eu acho que é isso, no Não, fim das sim, eu falei contas. que loucura porque, que nem tu falou, tu achou que ele era calminho, não sei o que. Tem um monte de gente que acha que eu já teria... Cara, eu nunca nem briguei no colégio. Olha, não, também não. Nunca nem briguei Morgana, no tu é a colégio, pessoa cara. que quando alguém briga contigo, tu Eu ri, chora? eu vou dar risada. Tu dá risada? Tem Não, gente que trava e cara. começa a chorar. Sim. né? É que também depende da ocasião. Depois, eu acho que... Depois que eu virei mãe, eu fiquei mais intolerante para algumas coisas. Aí eu Sim. comecei a responder algumas coisas que eu não gosto. Boa. Antes eu aceitava muito. Só que a pior coisa é tu aceitar também, porque daí na hora que tu explode... eu Não, porque daí tu vai guardando, entendeu? a pior coisa. horrível. Aí fica doente, um monte de coisa. Mas assim, depois que eu tive a filha, eu acho que eu comecei a centralizar mais nas coisas que eu gosto, o que eu não aceito e o que eu não quero. Então, se alguma pessoa faz algo que eu não gosto e eu não aceito, antes eu não falava, agora eu falo. É bom, não é bom falar. Sabe? Tipo assim, mas eu falo com respeito, ó. Exato. Não gostei de tal coisa, Mas sou sincera. Eu tenho uma Pronto. sensação de que a mulher, num modo geral, ela é mais tolhida nesse sentido. O homem, quando ele se impõe, meio que já é esperado do homem ele se impondo, ele botando a opinião dele e tal. E a mulher, muitas vezes, ela é desde criança assim... Ela não pode, né? Isso, não, fica... pode ser. Tem que ser educada, Vai dar uma de não sei louca. o quê. O menino não, o menino se responde tipo, é arteiro, mas tipo, ficam de boa. Então eu sinto que tem um pouco dessa diferença, assim, também. Alô, Maria Laureci Santiago. Conta aí pra nós. Conta as verdades aí. Dizem que menina é mais tranquila. Mas assim, ó, eu tenho um lado que eu brigo, eu explodo. Não é muito, tá? Não é sempre. É muito pontual. Mas eu também sou muito resiliente. Tipo, amanhã eu já esqueci. Amanhã, bora, vamos Qual que é pra teu signo? frente. Peixes. Peixe é de boa. É, Tu não. é de boa também? Eu assim, sou tu sagitário, eu esquece sou de fácil? boa. Aham. Tu é Já vingativa ou não? Aquele... Eu não sou, nunca fui vingativa, mas eu... Cara, e eu... Qual Pior que é é que eu teu tô signo? vendo isso na minha filha. Tô vendo isso na minha filha, porque a minha Um filha... espelho. A Kiwi esses dias deu um tapinha nela, a Kiwi é minha gata. Só que a Kiwi, dificilmente briga com ela, uma coisa assim. Só que às vezes ela vai puxar o rabo, ela fica braba. Ela É deu um animal, tapa. né? Mas ela não chegou a arranhar, mas deu aquele furinho da unha, sabe? Cara, o furo já tinha sumido da mão dela. Ela, na terceira semana, ela... Mamãe, aqui. Muito Kiki. bom. Tipo aquele rancor, sabe? Eu falei, Muito cara, bom, às vezes muito eu me bom. vejo na minha filha assim, que tem coisas que me magoam, daí eu fico, Aham. beleza, perdoa, desculpa, não sei. Mas na terceira semana eu já tô, mas tu fez aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, Sim. eu tento trabalhar de tipo assim, não, vai, já foi. Isso eu tô melhorando, mas eu já fui muito assim, que nem minha Sim. filha. Daí é meio terrível também, porque daí, pô, desculpou, mas tá lembrando ali, depois de 3 semanas ainda. E qual que é o teu sabe? signo? Leão. Leão. Leão? Com ascendente em virgem. Então pode ser isso. Eu acho que o virginiano ele tem essa coisa mais ressentida, porque a minha filha é virginiana e, meu Deus, é bem nessa Ó, vibe. além de apresentador, ele é consultor Pois é, astrológico, Gente, tá? Inclusive- Wild Bidu. Inclusive, esses dias eu tava ouvindo um outro podcast que a guria falava sobre esse negócio de signo que, tipo, não dá pra colocar tudo numa caixinha, Não. né? É, Porque a gente é são muito muitas- diferente, criações Não, diferentes. Porque às vezes, olha, tem alguma pessoa que tá do meu lado e diz, tem um signo e tal.
Falei, cara, mas essa pessoa é totalmente Não diferente bate de mim, com não um bate. Mas é negócio, porque tem né? todo um mapa astral, né, Ah, Morgana? Mas assim, mas... Ele vai queria fazer ver uma assim pra mim, astral Mas é pra verdade, você. mas é verdade. Vai lá no Personária, que horóscopo Personária. Ei, .com.br. patrocina nós. Aí você faz seu mapa astral, lá já vai dar um papo. Boa. Por exemplo, eu sou Sagitário com ascendente em Leão. Isso explica Olha muita que coisa, não loucura. explica? Explica mesmo. Explica muita coisa, viu? O Leão explica. Tá vendo? Boa, Sagitário verdade, também. não, verdade. Mas faz sentido. A minha filha Pois é bem. Sagitária de quando? Muitas coisas fazem Novembro, sentido. Novembro, final de novembro e começo então de, por isso de minha filha dezembro. Ele tá- Sagitária, Meu 7 Deus, o de que é isso? O que Eu é? vou me consultar com você, né? Craque no negócio aqui. Pois né? é, O né? meu Signo. signo. Ah, O meu eu sei. mas sabe Por exemplo, tudo. peixes é por Vamos ver. agora, não é? Eu faço meu aniversário. Eu faço aniversário em Tu breve. já fez aí. ou não fez? Vai fazer, né? Vou Porque o meu irmão é fazer. peixes, ele fez agora, dia 25. É fevereiro a março. Fevereiro, até. É isso acho que é aí. 21 Ah, a 20. é, porque depois 21 é de Áries, fevereiro, né? isso. Eu sei porque pessoa a minha ex-mulher é Peixes? de agora. É de de agora. março, daí eu É sei de que é agora. peixes. Viu? Por isso que eu sei também Ótimo como é que signo, vocês hein? são. Ótimo signo. Tu é do ótimo signo. dia... Que dia que a gente tá? 11? Então tu é do dia... 14? Não. Errei. Não, 14 é sexta. Daí que tu falou o quê? Semana que vem? Semana que vem. Ah, tá. Então tu é do dia 19. Acertou! Ó! A gente É. vai lançar o nosso... Não posso falar isso. Acabou Volta, com volta. tudo. Abafa acabou. o caso. Então, voltando aqui que o programa... Voltou. Mas semana que vem ele tá de... Ah, meu Deus. Pois bem, né? Depois desse assunto de signos... Opa, peraí. Vamos até vamos dar uma seguradinha. Vamos voltar agora. Que a Morgana, Eu ela esqueci. enfiou assim, ó. Vamos lá. Pois bem, depois dessa pausa aqui para os signos, né? Nesse momento, João Bidu aqui. Adoramos. Quero saber de você. Agora nós vamos fazer aquela análise. Nós vamos Vamos pro lá, vamos lá. passado. Lá vem. Tem alguma boa memória, assim, do Mikael, da infância, assim, sabe? Algum momento especial, alguma pessoa especial, enfim, algo nesse sentido, Aham. assim, que é marcante pra você. Como é que foi a tua infância, Mikael? Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu faço de comer muito, mas eu tenho muita memória olfativa Legal. de algumas comidas que as minhas avós faziam. Olha. Então tem alguns alimentos, algumas comidas. Eu lembro muito de uma das minhas avós, todos já faleceram todos, né? Meus avós e as minhas avós. Ela fazia uma galinha ensopada. Domingo, assim, sabe? Tinha um cheirinho. Quando chegava lá, parece que eu tenho esse cheiro na minha cabeça, só. assim. E aí eu tinha uma relação muito boa com os meus avós, que na época por um tempo eu fui o neto mais jovem, assim. Depois vieram vários, né? Mas por um tempo eu fui o neto mais novo, assim. Então eu tinha dos dois lados, assim, uma relação muito boa com os meus avós. E eu tenho essa memória, assim, sabe? Das comidas que as minhas avós faziam. E aí se eu sentir o cheiro hoje em dia, vem aquela... Eu não sei se vocês têm isso. Eu tem cheiro que tem memória, Não, tu falou assim, né? isso, agora eu lembrei, porque eu tenho muito forte esse negócio da memória olfativa, porque, cara, toda vez que eu sinto um cheiro de grama cortada, me remete eu no jardim com meu pai. Eu Olha adorava só. ele cortando a grama e eu atrás ajudando. É incrível, mas Vem na hora o na negócio. hora, tipo, eu consigo lembrar, visualizar a nossa casa, meu pai lá cortando grama, eu junto. Então é muito louco. É que muito- nem eu acho terra o máximo molhada, isso. me lembra muito a infância. Eu tenho- Sim. Sabe? É uma coisa muito Eu louca. tenho Assim, muito- choveu, dá aquele cheirinho de terra molhada quando esse chove gostoso, pouco, é não verdade. tem? Ai, Eu tenho lembro. muito com lenha queimando, porque me lembra muito, assim, eu passei muitos anos, né, acampando por causa do Aham. movimento escoteiro e tal, e me remete a uma coisa muito boa, assim, porque eu lembro muito dos acampamentos e tal. E tem uma coisa de cheiro da pessoa. Eu Tem. consigo lembrar do cheiro da minha avó. Nossa. Eu tenho na minha Naftalina. memória de quando eu chegava. Pegou pesado agora. Ela já faleceu, né, no caso. Só Ai, pra pesar. pô, botar um Só peso pra em mim, pesar ó. o clima. Faz 10 anos já, tá? Fica tranquilo. Tá tudo bem, tá superado já. Tá tudo certo. Mas eu lembro não até tenho hoje nenhum do problema cheirinho com dela. piada mórbida, tá tudo certo. Não, é isso aí. Mas eu lembro até hoje do cheirinho dela, assim, sabe? Cheirinho da pele, sabe? Cheiro da gente, assim, que nem Sim. filho, né? Que a gente Sim. abraça aquele cheiro gostoso do filho e Tem. tal. E a mesma coisa, assim, eu lembro até hoje, assim, que eu ia, chegava, dava aquele abraço nela e eu lembro do cheirinho dela até hoje tá na Tem. minha cabeça, assim, sabe? Olha. Que loucura isso, né? E eu Outra tenho muito coisa isso que eu do- quero É louco, saber né? do Mikael ainda é de mania. Tu tem alguma mania estranha? Estranha. Estranho. Não é Não, tipo eu comum, devo ter, tá? Eu estranha. devo ter. Deixa eu... Além de Puxa ficar aí assistindo a no HD. Daenerys enquanto Isso, toma que banho. eu- É isso, eu já achei estranho, mas tudo bem. Não, é estranho. Eu reconheço que é estranho, mas enfim. Cara, uma mania estranha. Eu sou muito metódico, assim. Tipo, eu tenho os meus processos, assim. Quando eu acordar, tipo, eu tenho que seguir... Como se eu tivesse que seguir uma
uma cartilha, assim. Eu sou metódico com muitas coisas, assim, tipo... Se não for assim, não É, tá ruim? fica estranho, sabe? Tipo, eu acordo, eu faço café, eu preciso tomar meu café. Por isso que eu acordo antes de trabalhar, eu acordo uma hora, no mínimo 1 hora antes. Nossa, que Pra- dedicado. Pra preparar o café da manhã, Eu que eu gosto acordo de quando tem que sentar. sair 5 minutos antes. A roupinha tá separada, eu já li. Então, assim, negócio de rituais, sabe? Eu sou muito metódico. Sabe o que é isso, né? Quem não tem filho. Quem né? não tem É, filho. boa. Segunda vez Depois já. que o filho nasce. Primeiro ele falou do Acaba com casamento, tudo. depois Não, o mas filho. é verdade, mas não é, mas é que é verdade. Cara, depois É que que a tu gente tem é filho, não tem ritual. não tem, É a não criança que faz o ritual. Sim. Acabou Cara, o esses ritual. dias, inclusive ontem, eu tava pensando sozinha, eu na cozinha. Falei, cara, que loucura, né? Porque assim, tu arma toda uma situação, tipo, vou sair, vou fazer isso, não sei o que, de repente a tua filha simplesmente pega um copo, joga toda na roupa limpinha dela que ia sair. Ou faz um cocô que vaza tudo, sim, ou qualquer Ou coisa faz assim. acorda de parte, ovo né? virado Cara, e não quer agora botar aquela roupa não quer que tu queria colocar. botar. A minha É filha isso. tá numa mania agora de escolher Aham. o que ela vai sair de Ela casa. tem quantos anos? 2. Tá 2 aninhos só. Sim, mas assim, Já eu quer tô escolher a roupa. pagando o que eu paguei na vida. Eu tenho uma cicatriz leve no rosto, Aham. porque quando eu era pequena, uma babá tentou botar uma roupa em mim. Scarface. E eu lutava, tinha que ser a roupa que eu queria. Minha mãe tá feliz hoje, tô pagando, né, mãe? Tô pagando. Jesus. E a minha filha com 2 anos já tá querendo escolher. Então, assim, ela sai de casa com um crocs da Patrulha Canina azul, uma saia, tchá. tipo, amarela com flores e um óculos colorido, assim. Eu falei, cara, tá bom. E tu deixa. Quem a mãe sabe, Mas sabe minha o que é o filha mais escolheu. legal disso? Olha que maravilhoso a liberdade que a criança tem. Sim. Ela faz isso, cara. Ela pode botar o Crocs da Patrulha Canina com o negócio Empoderada, amarelo, maravilhoso. empoderada. E Ela depois a adora. gente cresce e a gente para de fazer isso. Sim. E ela Que fala assim, vergonha. mamãe, eu quero o, que é da Patrulha Canina, que é a música da Patrulha Canina. Ah, eu Patrulha achei que era Canina. Fã Beyoncé. número 1. Eu lembrei da Beyoncé Eu achei- também. Também oh. lembrei. Uma outra mania que eu lembrei, talvez seja um pouco nojenta. Vai. Mas se eu tenho uma caneta com tampa, eu dá-lhe morder a tampa da caneta. Mas isso é um Olha. vício de algumas pessoas, né? Não é só eu acho que Cara, mais eu não tu. posso. Não bota uma tampa de caneta perto de mim. Capaz. Que eu, Sério? que eu vou morder. Tu não rói unha? Todas. Olha. Ah, mas tu tem unha inteira aí ainda. Não, mas eu. Eu não- Close Milagre. na unha, galera. E os meus dedos são horríveis. Os meus dedos são muito feios, que daí eu. É caótico aqui o negócio. Alô, você manicure, vamos fazer aqui uma parceria Precisa, com o precisa. Mikael Melo. Mas a unha dele tá super inteira pra quem rói, porque tem gente que fica no topo ali, Não né? é tão medonha assim, sabe? Mas eu acho que é onde ataca a minha ansiedade, assim. Acho que todo jornalista tem um pouco de ansiedade, assim. A gente é meio... Né, vive naquela coisa, mas eu... Capaz, meu ataca nunca na... nem fui. Na unha. Tu sente, agora, já que você foi pro lado do jornalismo, vamos aqui para esse lado agora. Tu sente que, às vezes, as notícias ali, quando você traz notícias mais pesadas, isso te impacta ou tu consegue tirar um pouco esse peso depois que você vai para casa e tal? Eu lido bem, mas assim, até porque eu trabalho com notícias muito leves, assim. É difícil, assim, Verdade. alguns momentos específicos que eu preciso falar de alguma tragédia. Quando alguém não tá, eu tenho que cobrir, preciso cobrir alguém e tal, daí eu trato. Agora, quando não, é mais fácil. Agora, teve um episódio até recente que tombou um ônibus na Dona Francisca e eu tinha trabalhado no sábado já e eu tava de folga no domingo, né? Só que aí era muito cedo e eu tenho insônia também, tem esse outro detalhe. Mais uma informação. E aí, a chefia lá ligando pra galera quem podia ir, porque não tinha ninguém naquele horário. E eu era o único que tava acordado. Era domingo, 7 da manhã, eu já tava... Já tinha acordado. Aí eu atendi a ligação. E aí eu fiz. Aí esse dia, até eu relaxar, acho que demorou um pouco. Porque eu lembro que quando eu saí de casa, felizmente ninguém morreu e tal. Que bom. Só que quando a gente fala de serra, fala de ônibus tombando na minha casa, eu saí de casa achando que tinha morrido 30 pessoas. Eu já fui... Aí quando eu cheguei na TV, já falaram que não, né? Que já tinha informação que não tinha morrido ninguém e tal. Só que eu fui no local, vi o ônibus, então... Dá um... Eu acho que sabe? qualquer ser humano não tem como não sentir. É... Eu, na época que eu trabalhei na CBN, bem na época da pandemia ali, cara, eu chegava em casa, assim... Parecia que eu tava com um peso, E é uma sabe? época muito coisa ruim. pesada, Foi muito né? pesada, óbvio, pra todo mundo. E aí tu tá todo dia dando notícia, que além das notícias ruins da pandemia, tinha um monte de barbaridade que a gente falava no Sim. jornalismo ali. Falei, cara, isso tá pesando demais pra mim. Eu tava ficando ruim. Era uma época que eu realmente já não tava mentalmente muito boa. Falei, cara, não dá, É pesa. complicado, Se a pesa. gente não cuidar, assim, né? Não ter uma Claro. mente bem tranquila Sim. ali na hora, acho que pesa, né? Não tem como, não. Teve algum fato que você cobriu, alguma coisa que te marcou, assim?
Algum fato que me marcou. Eu acho que são mais essas histórias, assim. Teve uma muito legal que eu fiz na... Sempre acaba puxando pelo positivo, né? Pelas minhas pautas. Mas eu fiz uma pauta muito legal no Hospital Infantil, que era com os bebês, um ensaio fotográfico com os bebês da UTI neonatal, assim. Então era bem... Vocês que são pais, acho que se sentiriam mais ainda, assim. Mas mesmo eu não tendo filhos e tal, é muito lindo ouvir as histórias, assim, sabe? Das mães com os bebês, e tão frágeis, assim, tão lindos. Lembrei de uma coisa que eu poderia ter contado no nosso primeiro episódio, de coisas que as pessoas não sabem sobre mim. Ó, mais uma revelação aí, ó. Eu já fui a Doutora Boleia, que era uma palhaça, que eu fazia parte do Hospirrisos. E a gente ia nesse negócio do hospital, falar com as crianças e tudo mais. Cara, sério, o meu dia parecia assim que eu saí de lá assim renovada. Sim. Porque assim, ao mesmo tempo, óbvio, tinha muitas histórias tristes, crianças ali, tem né, muita que tu história fica. triste. Mas só o fato de eu entrar numa sala, eu fazia qualquer brincadeirinha com a criança e abrir aquele sorrisão, mano, tu ganhava o dia ali. Não, é então fantástico. era uma coisa. E poucas pessoas sabem disso, porque foi na época da faculdade, então eu fazia parte desse grupo. Era Hospirrisos o nome até. Que legal. Fazer o bem dessa forma, assim, é muito gostoso. Acho que a gente sai, como tu falou, acho que tu recarrega a tua energia, assim, tu vê que tu conseguiu, de alguma maneira, fazer o bem para aquelas pessoas que estão ali, né? Exato. Então, E melhorar um pouco o dia, porque não é fácil, né? São crianças e tudo mais. Então, quando tu vê aquele sorrisão e aquela alegria, eu falei, cara, muito bom. E agora o contrário, bastidores. Queremos saber de bastidores. Vamos ver o que eu posso contar. Isso é legal, né? Porque muita gente não tem noção de como é que funciona os bastidores, né? Da TV, do rádio, enfim, né? De modo geral. Tem alguma história assim engraçada, alguma coisa curiosa que já aconteceu, assim? Deixa eu ver, que vai acontecendo tantas coisas, né? Que a gente não se pega. Mas é muito louco, porque as pessoas veem uma fração de tudo que a gente faz. Vocês sabem muito bem, né? Do que a gente faz nos bastidores. Uma matéria que tem 3 minutos, a gente demora 3 horas pra fazer, por exemplo. Assim. Ninguém tem ideia de todo o processo. E o ao vivo é uma loucura. Uma loucura, porque tudo pode acontecer. Teve um episódio, agora que você lembrou de um episódio muito engraçado. Acho que foi ano passado. Eu tava no centro aqui de Joinville. E aí era um evento que ia ter na Harmonia Líria. Eu tava tava com a entrevistada. E aí, do nada... Eu tava aqui, era um evento cultural, aí eu ouço assim, para a gravação, mas não era gravado, eu tava ao vivo. Ah, meu Deus. E eu assim, meu Deus, pensando, né, o que é, né? E tu ao vivo mesmo. Tava ao vivo. Aí chegou uma mulher e ela só me deu um beijo no rosto e saiu. Só que aí, quando ela falou para a gravação, eu não sabia se era alguém que gostava de mim ou se era alguém maluco, sei lá, que queria... Daí ela pegou e saiu, assim. Eu não consegui nem olhar direito pra ela, sabe? Gente. E a gente tava ao vivo no centro, assim. E deu uma apreensão, assim. Claro, porque até tu entendeu o que tá acontecendo, né? Porque tudo pode acontecer. E entrevistar criança, outra coisa que é muito imprevisível, assim. Teve uma vez que eu fui numa escola, um CI, né? Os pequenininhos são os mais fofos, assim. Porque os pequenininhos não têm filtro. Não, zero. E aí e eles viram a tatuagem do Pikachu aqui. E aí eles começaram a cavucar aqui. Aí no final ainda veio um menino que ele fez com canetinha uma tatuagem, ele quis me mostrar. Daí eu falei assim, meu Deus, os pais achando que eu tô incentivando, né? As crianças a fazer tatuagem. Mas os bastidores são loucura, tá? Assim, é correria, às vezes... Pra quem não conhece... Às vezes falta uma coisa, falha uma coisa. Por exemplo, quando eu tô no estúdio... Tem matérias que a gente jura que nem vai conseguir botar no ar. Depois a gente coloca e o pessoal acha que foi... Né? E tem coisa, por exemplo, quando a gente tá no estúdio, acontece às vezes de falhar um microfone, de tal. Então, quando tá, por exemplo, tá cobrindo com imagem lá, e eu tô aqui falando, mas tem alguma coisa, alguém tá trocando o microfone, tá alguém fazendo alguma coisa, mas a gente tenta ao máximo não passar isso pras pessoas. Mas acontece, assim, acontece. E a galera de casa não faz ideia que o pau tá torando atrás das câmeras. E, cara, a gente tem que ter um controle emocional muito, muito forte, assim, né? E o cérebro tem que ter um raciocínio muito bom, assim, né? Pra tu falar e fazer outra coisa e tu tem que se concentrar no que tu tá falando, né? Sim, tu não tem pra não que esquecer, falar... tá acontecendo caos não ao teu falar redor abobrinha, né? É isso aí. Eu já tive alguns esquecimentos ao vivo, assim. Esse Acontece. de criança, eu só vou contar uma história bem rapidinha. Esse de falar com criança, né? Do perigo que é. Uma vez eu, numa ação da rádio, eu tava na Atlântida na época, e daí era assim, tem que fazer umas perguntas lá no palco. Tu chega lá, faz umas perguntas no palco, e aí, conforme a galera vai respondendo, tu dá o brinde. E aí eu caí na besteira
besteira de fazer o quê? De falar o quê? Chegou a criança e eu falei assim, qual é a melhor rádio? Aí eu joguei pra criança, né? Ela falar Atlântida. O que ela falou? Ai, meu Deus. Jovem Pan! Eu falei, aê, que maravilha! Isso é bem comum, tá? Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu falo? É uma criança, né, cara? Daí eu falei, fazer. errou! Mas você vai levar, porque você é criança, vai levar o presente. Mas, tipo, gente, eu fiquei muito sem jeito. A criança, tadinha, ela também ficou, tipo, ela viu que não era... Foi um negócio muito constrangedor. Então, realmente, gente, não joga pras crianças. Não joga. Olha, o nosso tempo tá apertado já. Nossa, mas já? Pois é, não viu, vai ter que passar. voltar, Mikael, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Não contei nem a metade das Não, mas vai coisas, contar ó. mais. Só que antes da gente, né, terminar, eu queria saber, né, por curiosidade também, quem não te conhece, o que te levou? Teve alguma influência para escolher a tua carreira? Eu tava ali no ensino... Foi até um pouco essa questão dos filmes, entra. Eu tava no ensino médio, e aí tá, o que eu vou fazer? Porque eu já tinha desistido de ser veterinário. Não, veterinário não dá. Não vai rolar. O que eu vou fazer? Aí um dia eu tava na mesa com a minha mãe, daí ela foi soltando cursos, assim. Ela falou, um deles era jornalismo. Eu falei, jornalismo... Tá, eu tinha 15 anos. Aí nessa eu já tava viciado nas séries e comecei a escrever. Eu vi que eu amava escrever. E eu entrei pro jornalismo para trabalhar com esse meio, assim, jornalismo cultural e tal. Amava o Omelete. Nossa, eu queria trabalhar no Omelete, meu sonho. E era era a minha vontade. E eu sempre gostei de assistir TV, adorava, mas eu não me via na TV, eu acho, sabe? É uma coisa que eu fui aprendendo na prática. Mas o jornalismo foi por causa das séries e dos filmes, assim, porque eu comecei a escrever até hoje, porque o jornalista, independentemente da área que ele trabalha, ele tem que escrever bem. Ele tem que mandar bem ali e tal, porque o que a gente tá narrando tem que envolver a pessoa. E aí foi a partir disso. E depois eu lembro que na universidade que eu fiz, eles têm um evento lá todo ano para apresentar os cursos. Aí eu fui na palestra lá de jornalismo e falei, cara, é isso. Não consigo me ver fazendo outra coisa, assim. Ai, legal. E aí quem me conhece da infância nem fica chocado que eu fiz jornalismo, porque eu era muito retraído realmente, assim, muito tímido, muito trabalhar tímido. na frente da câmera, né? E é engraçado porque já fiz eventos e tal, e quando você tá no evento você fala para a plateia. Eu prefiro 1000 vezes falar com a câmera. Prefiro 1000 vezes falar com a câmera do que falar para uma plateia, assim. Pior que eu também sou assim, sabia? Porque quando eu tô olhando pra câmera, eu não tô pensando na quantidade de pessoas que estão me assistindo. Eu tô pensando no conteúdo, eu tô olhando pra câmera. Agora, quando, sabe, tu tá apresentando um evento e tem muita gente... Agora, recentemente, eu fiz uma formatura. Era muita gente, assim, Gente, então... que louco isso, sabe por quê? Porque eu me sinto totalmente contrária. Contrário, sério? Eu sempre tive... Pelo menos, eu comecei muito cedo sendo repórter. Na época, era RTV, era só eu, uma recepcionista, o diretor e o câmera. Você fazia muita Então, eu coisa. fazia muita coisa. Eu era pauteira, eu fazia tudo junto. Na RTV, quando tinha em Joinville. Nossa, muito tempo. Eu ia falar, nem sabia que tinha tido RTV. E aí, cara, eu ia pra Lages, pra Curitiba, um monte de lugar, assim. Era bem loucuragem. E eu tinha um certo pavor, porque não é pavor, não é nem medo da câmera. Mas pra mim não fazia sentido eu ficar olhando pra câmera, falando um negócio e... Sim. Pô, ninguém tá me vendo. E eu não parecia natural. Aquilo ali me Entendi. travava, sabe? Porque eu gosto de falar com as pessoas. Então, tipo, não que eu me sinta super tranquila na frente de uma plateia enorme. Mas eu me sinto muito mais tranquila em falar, porque eu tô vendo as pessoas, tô tendo uma reação, isso, aquilo. Porque eu sei que eu tô falando pras pessoas e eu tô sendo eu. E quando eu tô na câmera, parece que eu travo, cara. Olha só, qualquer que coisa doido. que eu vou... Às vezes eu vou doido. gravar, às vezes eu vou fazer... tô fazendo lá um freela pra alguma rádio, fazendo um negócio. Aí eles me dão um texto pronto lá. Falo, cara, eu vou fazer do meu jeito. Porque se eu começar a fazer igual o texto, olhando pra câmera, parece que é tudo muito trancado. Eu não consigo. Eu sou do improviso, tá? Eu prefiro o improviso quando eu... Às vezes que eu tô no estúdio... E é claro, a gente tem eu, quando eu tô apresentando, eu fecho o programa. Então, eu tenho noção do que tem ali. Eu só boto, tipo, tópicos. Porque mas eu prezo muito pela naturalidade, assim, pra não ficar um negócio... Tu não Eu acho que a muito gente do TP, entrega então. Não mais sou a muito do gente, TP. né? Não, Olha eu só. não gosto de TP. Eu evito ao máximo ler TP. Aí eu ia me perder no TP já. Primeiro que eu já não enxergo direito. Eu Então, confesso que é eu tenho um isso. pouquinho de dificuldade ali. não. Com a Trimania eu tenho feito algumas coisas e às vezes tem que vir no TP. E a Trimania tem algumas coisas que, sim, são Sim, informações legais até que tem que... Tem que tipo, ser lidas exatamente Exato. daquela forma. Eu prefiro... E eu também, eu já sou mais da naturalidade, então às vezes me
me dá uma travada. Assim, quando eu olho no TP, eu fico, ai meu Deus, eu tenho que pensar. E aí, às vezes tu tá na interpretação do texto de um jeito. Isso, é muito difícil. E aí vai pro outro caminho e tu, eita, meu Deus do céu, não era pra ir aqui, é uma pergunta. Então aí tu dá aquela entonação de pergunta e tipo, tu fica, ai meu Deus. Mas tem gente que não vive sem o TP, entendeu? Exatamente. Depende muito. E aí já trabalha melhor com o TP, né? E aí quando, por exemplo, é um programa jornalístico que precisa ser muito ali, daí beleza. Só que o programa que eu faço não é jornal, né? É variedades, então tem uma liberdade, né? Assim. É isso. Não, tinha um monte de gente que perguntava na rádio, tu tem um texto lá, tudo do programa. Eu falei, gente, não. A gente simplesmente tem que ir falando, vai com Deus. Isso é uma coisa que eu gosto muito do rádio, que o rádio normalmente é mais livre, assim, né? Comparado Nossa, com o rádio ele te dá muita cancha, assim, né? De improviso e tudo. Micael, deixa seu recado aí para os ouvintes. O que tu quiser falar. Tu tem alguma frase de efeito ou alguma coisa que tu pensa a vida toda, assim? Tipo, não, eu não com isso tenho. pra minha É muito vida. engraçado. Não tem uma frase de efeito, mas quando eu Ele tem tenho... uma frase de efeito. Quando eu tenho... Eu tenho uns 2 quadros lá que eu faço que é semanal. Eu só faço como é que eu falo? Um abraço bem apertado e até semana que vem. Geralmente eu falo, tipo, eu faço um negocinho assim, sabe? Mas vocês querem uma frase de efeito, assim? Pode deixar um recado. Um recado eu queria agradecer. Aí, ó. Porque eu amei estar aqui. Eu fiquei honrado pelo convite. Adorei. E, nossa, passou muito rápido. Passou, né? Tá que bom, assim que é bom, né? Fiquei que super aquele à gostinho de quero mais. Se tivesse botado mais um cafezinho, eu tinha até soltado... eu tinha até soltado mais segredo. Faltou o quê? Um chinequinho. A Madrigal sempre muito bom, comidinha, né? A gente pode fazer uma edição... Patrocina nós aí, uma panificadora, pode fazer uma edição mais 18, aí... Vamos fazer. Muito bem. Aí mais palavrões. A gente vai botar em outra plataforma que nem o YouTube, né? Não é. Boa. Então, obrigado, gente. Muito obrigado. Mica, a gente fica feliz demais que você curtiu estar aqui com a gente, né? Como você... Bom, e a gente ficou mais honrado ainda de saber que foi a sua primeira... seu primeiro bate-papo fora. Que honra, então. Muito e a gente obrigado. admira muito o seu trabalho, a gente fica muito feliz. E a gente tem acompanhado cada vez mais, né? O Micael crescendo, a gente vê o teu crescimento lá. A gente sabe que teve pessoas também que foram super importantes em te dar essa oportunidade de fazer você crescer. Sim. A Drica, eu sei que é uma delas, Isso, né? A Drica recentemente era a nossa gerente aqui de jornalismo. E ela, na verdade, ela me deu todas as chances que eu tenho, eu tive a partir dela. Assim, E então, tu abraçou todas. Todas, assim. E não é... Eu sou eternamente grato a ela, assim, de me ofertar e eu consegui, enfim... cumprir essas expectativas, eu acho, né? Mas se não fosse por ela, eu não tava nem aqui hoje, eu acho, assim, sabe? Legal. Ai, que legal. Aqui com Inclusive, vocês. um abração, Drica. Eu falo pra beijo, ela que eu tenho um trauma. Beijo. Porque quando eu fiz um mês lá com ela, quando ela trabalhava, mas isso olha, eu tava na época da faculdade. Mano, ela me fez até chorar. Ela disse que nem lembra direito disso, mas foi nas férias da Lu, uma amiga minha. Cara, eu falei, Drica, pelo amor de Deus. Mas foi bom, porque eu aprendi. Eu tava meio, né? Sabe aquela guriazinha começando a faculdade, fazendo tudo meio assim, né? Falei, foi bom, eu aprendi, mas tu me fez chorar. Eu tenho um trauma contigo. Não, mas ela é uma querida. Não, eu até tenho uma... Posso contar mais uma história? Um adendo? Claro. Porque eu até não contei aqui, mas eu comecei em Itajaí, né? Eu era estagiário da época da RIC. Coisa mais querida, né? Isso, que eu fazia faculdade na Univale. E aí, na época, a Drica era gerente lá também, era aqui e lá. E aí, eu tava acabando meu contrato de estágio, 2 anos, 2018 isso era. E aí, lá não tinha vaga, porque a TV lá é menor, a TV de Joinville é maior, né? E não tinha vaga. E aí, claro, eu sempre tinha certeza do que eu queria. Então, eu perguntei se tinha vaga, ela falou que não tinha e tal. E eu vi que ela tava preocupada, que ela toda semana ela ia... Você conseguiu alguma coisa? Como é que tá? Você conseguiu? Porque eu tava desesperado, que eu tava terminando a faculdade, eu precisava de um emprego fixo. Eu tinha pavor de acabar a faculdade e não ter um emprego fixo, eu tava com muito medo. E eu vi que ela tava preocupada. E eu tinha tentado algumas coisas e não consegui. Eu acho que tem coisa que é pra ser, né? E aí, quando surgiu a vaga aqui, ela veio... Posso te fazer uma pergunta hipotética? Eu lembro até a pergunta que ela fez. Você se mudaria pra trabalhar? Eu falei, hoje? Olha. Mudaria hoje. E aqui eu vim pra Joinville sem conhecer ninguém, sem Eredembeira com 21 anos. Conhecia a cidade já ou não? Eu vim aqui, eu fiz uma visita na época da faculdade, fomos no Museu de Imigração, no Miller e na Notícia na época. Olha. A gente foi nesses 3 locais. E eu nunca imaginei que vinha pra cá. E tô aqui 6 anos já. 6 anos de Joinville. Micael Melo. Muito obrigado, gente. Parabenzaço. E eu admiro o trabalho de vocês. No podcast, olha... Foi lindo, até a gente podia continuar, mas nosso tempo já esgotou mais. Pois é, mais umas horas aí, né? Pois é, né? Não, mas a gente... Vamos fazer o lado B, né? A gente já falou até pro Wander, né? Tem que ter um outro convite. Mas a gente... Obrigado, né, ele já gente. falou, agradeço demais a tua presença aqui. É uma honra ter você na nossa 2ª temporada, que a gente tá iniciando agora.
E é isso, Micaela. Muito minha. sucesso. Micaela, hoje eu tô juntando Micaela É com uma coisa Melo. meio chique, né? Aham, Italiana, Micaelo. assim. Micaelo. Ei, meu Deus do céu. Mas a gente deseja muito sucesso. Tu já Gente, tem, muito obviamente, mais. mas muito Muito mais, muito né? obrigado Tu é uma pessoa pra vocês super também. querida. Só não esquece de nós. Pouco que eu convivi contigo na época que eu fiz freela lá também na ND. Mas é uma pessoa queridaça, né? Pelos corredores, a gente já sabe. Então, continue tendo muito Muito obrigado. sucesso. Se quiser me convidar de novo, Convidamos. tô aí também. Vamos lá, Abraço. vamos É ter isso, aí. gente. Muito Então, bem. terminamos aqui. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. A gente agradece aí, porque a gente sabe que vocês fazem parte de tudo isso. Inclusive, baixa o dedo aí no like. Muito bem. Se você Segue não a segue, gente. exatamente, segue aqui no YouTube, segue no Instagram. @, em tudo. Somos Locast, tá? Em tudo, pra facilitar Isso a aí, vida de OnlyFans. vocês. YouTube, meu, já dei Esse não YouTube, vale. TikTok, até TikTok, a gente tá chique. YouTube, TikTok, Instagram, Somos Locast. Procura lá que a gente tá em todas as redes sociais. Inclusive, dá a tua rede social aí pra galera seguir. Claro, é o Micael Melo. Tá em todas as redes sociais. Com K, tá? Isso, O. com K, O e um L só. O Micael Melo. É porque já tinha tem muitos Micael Melo, Ah, por é? incrível Nossa, que pareça. que É. chique. É com K e com L, mas tem um O na frente em todas as redes sociais. Nosso Segue César ele. Wild. César Wild, Selvagem, ele é Wild. selvagem. E eu sou Morgana, porque eu sou pessoa famosa, né? Pessoa famosa só tem o nome. Apenas Morgana. Arroba Morgana. Morgana. Acho Mas chique tem- demais. É chique demais, né? Mas tem um H depois do G, né? Porque meu pai dificulta a vida da gente. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Vamos dar aquele tchau pros nossos locasters? É isso, obrigado Madrigal Filmes mais uma vez. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso. E minha gente, beijos e até o próximo episódio com muito mais. Até mais. Aquele beijo, aquele abraço.